Ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, contempla, Senhor, agora, ó Deus, quando a tua palavra será ministrada. Que ela venha, Senhor, falar no mais íntimo dos nossos corações. Que elas possa, ó Deus, a tua palavra nos fortalecer para que a gente consiga, Senhor, superar os dias maus. Assim, Deus, nós oramos e damos, ó Deus, a plena liberdade a Ti, para que o Espírito de Deus esteja fluindo no nosso interior, enquanto a Tua palavra é pregada e ministrada. Que toda resistência, que tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, venha cair por terra em nome de Jesus. E que a Tua palavra tenha liberdade para alcançar cada um dos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem que nós estaremos compartilhando nesta manhã, com os nossos irmãos aqui presentes e também com aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, tem como tema Enraizados em Cristo. Enraizados em Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, fazendo um favor, na carta de Colossenses, fazendo um favor, Colossenses 2, capítulos 6 e 7, que nós estaremos lendo aqui neste momento. Colossenses 2, 6 e 7. Tema da nossa reflexão, enraizados em Cristo. Abra a sua Bíblia, para que a gente possa então fazer essa leitura e entender aquilo que o Senhor deseja falar em nossos corações nessa manhã de domingo. Conseguiu? Achou aí a carta de Colossenses? É um livro pequeno, mas é fácil de achar aí. Está no Novo Testamento. Amém, igreja? Posso fazer a leitura? Você que está em casa, vai passar esse texto aí, ou aqui embaixo, na tela, ou então na minha lateral, tanto esquerda como direita. Diz aí a carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Versículo 7 novamente. Estando enraizados e edificados neles e confirmados na fé. Amém. Amigos, a palavra de Deus, muitas das vezes, por diversas vezes, ela utiliza métodos de comparação. E dentre esses diversos métodos de comparação, nós encontramos na palavra do Senhor, em diversos textos bíblicos, a palavra fazendo uma comparação entre o homem e uma árvore. Lá em Salmo 1, diz que nós somos uma árvore edificada junto ao ribeiro. O próprio Senhor Jesus Cristo comparou o homem a uma árvore quando diz que devemos produzir frutos. Esse mesmo exemplo foi dado quando nós fomos, o ser humano, foi comparado a um ramo que produz frutos e está diretamente ligado à videira. Então, por diversos momentos, nós vamos ver esse tipo de comparação. E mais uma vez, nós lemos um texto que usa essa metodologia, aonde Paulo diz que nós precisamos estar enraizados, edificados em Cristo. Então, mais uma vez, ele diz e ele faz essa comparação, dizendo sobre a necessidade da igreja de Colosso, da igreja de cada um de nós, estarmos enraizados em Cristo Jesus, edificados em Cristo Jesus. Jesus também usou esse exemplo por diversas vezes,
Em outros momentos, ele alterou esse exemplo, quando ele utiliza a questão, né, da casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Ele está seguindo o mesmo contexto que Paulo aqui demonstra. Ele está falando de algo que está fortalecido, que está edificado, que consegue permanecer firme diante das tempestades da vida. Ultimamente, nós temos visto muitos ventos fortes, chuvas temporais, que têm a força de arrancar uma árvore do solo. E quando você vai analisar essa árvore, você vai ver que a maioria dela não suportou o vento forte, não suportou a tempestade que veio sobre a vida dela, porque a sua raiz era frágil. Em diversos momentos você vai ver isso. Não suportou porque a sua raiz era frágil, ou então não estava alicerçada nas profundezas da terra. Era muito superficial. E aí, por ser superficial, quando veio o vento, arrancou aquela árvore do lugar. Então, a gente pode também fazer essa comparação com cada um de nós. Quando o nosso relacionamento com Deus é superficial, quando nós não estamos consolidados em Deus, quando nós não estamos enraizados em Deus, quando nós não estamos edificados em Deus, qualquer dificuldade que surge na nossa vida, qualquer desafio que surge, qualquer porta que se fecha, tem o poder de mexer na nossa estrutura. E muitas das vezes nós sofremos danos emocionais, espirituais ou físicos. Por quê? Porque o nosso relacionamento, muitas das vezes, é muito superficial. Posso dar um exemplo para vocês aqui de um homem que teve um relacionamento superficial com Deus. E um homem que ele, ao passar da sua vida, esse relacionamento superficial foi transformado e a sua conduta mudou diante das pressões da vida. Pedro, quando ele, próximo da crucificação de Cristo, ele foi advertido que ele iria negar o Senhor. E ele iria negar o Senhor 3 vezes. E ele, de modo nenhum, eu farei isso. Jesus o advertiu e falou: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E ele falou: de modo nenhum farei isso. E na primeira pressão que Pedro recebe, logo na crucificação, após a crucificação de Cristo, na primeira pressão, Pedro, ele cai. E ele nega o Senhor 3 vezes. Mas por que isso aconteceu? Porque o relacionamento de Pedro e Jesus ainda era um relacionamento superficial demais. Ele não tinha raiz em Deus, não tinha raiz em Cristo Jesus. Então, diante da pressão que ele sofreu, ele então cumpre com aquilo que Jesus tinha falado e nega o Senhor 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro, ele passa pelo momento de transformação. Esse mesmo Pedro passa a ter experiências com Deus. E a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, deixa de ser um relacionamento superficial. E ele consegue aprofundar as suas raízes nas águas vivas. Ele consegue aprofundar as suas raízes em Cristo. Ele consegue se fortalecer em Cristo. E novamente as pressões vêm sobre a vida de Pedro. Mas a conduta dele foi completamente diferente. Por quê? Porque o relacionamento de Pedro não era mais superficial, mas era profundo. E isso está lá em Atos. Eu não gostaria que você abrisse agora, mas vou ler o texto. Está em Atos 4, do 8 ao 12. Atos capítulo 4, do 8 ao 12. Você pode anotar, ou então acompanha aqui pelo multimídia.
Então você vai ver que Pedro, quando ele tinha um relacionamento superficial, não tinha raiz, ele, diante das pressões, ele balança, ele tropeça. Mas o tempo passa, Pedro começa a lançar as suas raízes em Deus, se fortalece em Deus, se fortalece em Cristo Jesus, novamente vem pressões sobre a vida dele. Mas o seu comportamento foi completamente diferente. Completamente diferente. Olha o que diz. Esse episódio, Atos 4, é aquele episódio que Pedro e João curam um coxo, um doente. E eles são levados até o Sinédrio, até as autoridades. E ali são pressionados pelas autoridades. No primeiro momento, quando ele nega Jesus, ele é pressionado por pessoas comuns. Pessoas semelhantes a ele. Mas nesse momento, em Atos 4, ele é pressionado por autoridades religiosas, por líderes religiosos. Logo, você consegue entender que a pressão que estava sobre ele era muito maior do que o primeiro momento. Mas olha o comportamento de Pedro. Então, Pedro, cheio do Espírito, enraizado em Deus, não é mais algo superficial. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você consegue ver aqui, na fala de Pedro, uma fala de autoridade, diga amém? Você consegue ver na fala de Pedro uma fala de coragem, de intrepidez, de ousadia, de fé, de firmeza, de convicção, de certeza. Por quê? Porque aqui o relacionamento de Pedro com Cristo já não era mais um relacionamento superficial, era algo mais profundo. Logo no início o texto diz: Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, enraizado em Cristo Jesus, falou. Então, irmãos, qual é a proposta dessa mensagem? É a gente refletir sobre a profundidade do nosso relacionamento com Deus. A proposta dessa reflexão nesta manhã é refletirmos sobre a profundidade das nossas raízes no altar de Deus, em Cristo Jesus. Será que estamos edificados em Cristo? Será que nós estamos fortalecidos em Cristo? Será que estamos prontos para recebermos sobre a nossa vida os ventos fortes do mundo? E nós, diante desses ventos fortes, permaneceremos de pé? Será que estamos enraizados no Senhor Jesus Cristo? Em Provérbios 24:10 diz: se te mostra frouxo ou fraco, no dia da angústia a tua fé é pequena. É pequena. Então o propósito dessa mensagem, irmãos, é pararmos para fazer uma avaliação da nossa vida. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como estão as nossas raízes? Aonde a nossa raiz espiritual
está estabelecida, se ela vai ao ribeiro das águas, ou se ela é uma raiz artificial, que não alcança a profundeza do altar de Deus, e não conseguimos absorver dele a seiva, a vitalidade, a energia, a força que precisamos para viver neste mundo, porque o mundo é mau. Se você é um cristão superficial, eu quero te dar uma má notícia. É questão de tempo para você permitir que a murmuração saia dos seus lábios. É questão de tempo para você duvidar a respeito da sua fé. É questão de tempo para você balançar e recuar na sua caminhada, porque falta-lhe raiz. Falta-lhe raiz. Agora, se você é um cristão enraizado em Cristo, você, irmãos, vai suportar o desemprego. Você vai suportar as coisas difíceis que surgem na vida. Você vai suportar as pressões que nós recebemos do mundo. A minha última pregação aqui na igreja foi sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí uma irmã, ao término do culto, ela falou: pastor, ao ler essa palavra, isso me traz um refrigério muito grande. Aí eu falei para ela: é mesmo, irmã? Ela é. Eu falei: então deixa eu complementar esse versículo para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Não me faltará o alimento, não me faltará recursos para me sobreviver, mas não me faltará um dedo acusador. Não me faltará uma injúria, não me faltará calúnia, difamação, não me faltará um adversário. O semblante dela foi caindo. Não me faltará também lutas, dificuldades, enfermidades, situações difíceis. E se você, como cristão, não entender isso, se você, como cristão, não entender e a sua raiz não estiver fortalecida em Deus, quando vier esses momentos, você vai voltar para trás, você vai retroceder. Sabe por que não nos faltará dificuldades também? Porque não faltou em Cristo Jesus. Porque não faltou na vida de Paulo, porque não faltou na vida de Pedro, porque não faltou na vida de Estevão, porque não faltou na vida de Elias, porque não faltou na vida de Moisés, porque não faltou na vida dos apóstolos que foram martirizados, porque não faltou na vida de João na ilha de Pátimos, porque não faltou na vida da igreja primitiva, que foram queimados, jogados nos leões, jogados nos coliseus da vida. Por que com você vai ser diferente? Por que com a igreja de hoje vai ser diferente? Não vai faltar dificuldades também, mas quando eu estou enraizado em Deus, esse fardo se torna leve. Esse vento se torna apenas uma brisa. A dificuldade se torna apenas um breve momento na sua vida, que vai passar e você vai vencer. Agora, se o seu relacionamento for superficial, você vai permitir que a murmuração entre nos seus lábios. Você vai recuar na fé, você vai resmungar, você vai até mesmo deixar de congregar. Deixar de congregar. Então, o que nós precisamos, irmãos? Estar enraizados em Deus. Estar enraizados em Cristo Jesus. E um grande exemplo, talvez, um dos maiores exemplos que a palavra de Deus demonstra de um homem, de um servo de Deus enraizado no Senhor, é o apóstolo Paulo. Paulo é um grande exemplo. Mas note que esse processo de maturidade, de intimidade com Deus,
de estabelecer as raízes em Cristo Jesus, isso não acontece do dia para o outro. Paulo, ele não saiu da experiência que ele teve no caminho de Damasco, um novo homem. Não. Paulo, ele teve que ser discipulado, 10 anos de discipulado. Ele teve que se submeter às autoridades da igreja da época. Ele teve que passar por dificuldades. Mas em nenhum momento, na trajetória de Paulo, um homem que foi dado como morto, um homem que foi apedrejado, um homem que foi perseguido, um homem que foi chicoteado, um homem que foi perseguido pelos judaizantes, um homem que passou por dias difíceis, e em nenhum momento você vai ver Paulo abrir os lábios dele para resmungar. Até no momento da morte dele, ele fala, olha, completei a minha carreira, cumpri o meu propósito. Por quê? Raiz, um homem enraizado em Deus. E um momento muito bonito na vida do apóstolo Paulo é quando ele é preso. Poxa, pastor, quando o cara é preso, um momento bonito, pelas experiências que ele passou e ele nos ensina. Quando ele foi preso em Jerusalém, enviado para a Itália, para Roma, para ser julgado em Roma, porque assim ele pediu, ele, em Atos 27, registra que ele foi levado para a Itália, e nesse processo, nesse deslocamento, o navio passou por uma grande tempestade, dias e mais dias, semanas, sem ver o pôr do sol. Atos 27 e 28 fala sobre isso. O barco foi completamente destruído. Eles, os náufragos, foram lançados numa ilha chamada Malta. Chegando lá, Paulo, já passando por escassez de alimento, de água, por todos esses dias dentro desse grande tufão, Paulo chega lá, vai se aquecer em uma fogueira, e quando chega próximo, uma víbora, uma serpente, uma cobra, ali pica a mão de Paulo. Onde as pessoas questionam, cara, esse deve ser um grande assassino, porque escapou do mar, da fúria do mar, mas vem uma víbora e assim tira a sua vida. E diz o texto bíblico que os homens esperavam a morte de Paulo, que não aconteceu. E aí o assassino é transformado em um Deus, porque logo depois esses homens dizem, bom, se ele não morreu, isso quer dizer que ele não é um assassino, mas ele é um Deus. E ali, nesse contexto todo, você vai ver a atitude de um homem que é enraizado em Deus. E aí eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia, em Atos 27, que a gente vai pegar alguns ensinamentos, 2 apenas ensinamentos sobre essa passagem, para a gente entender como deve ser o nosso proceder diante das tempestades da vida. Como deve ser o proceder daquele que está enraizado em Deus, nas tempestades da vida. O primeiro procedimento, um homem enraizado é fonte de esperança. Olha só, entenda comigo. Um homem enraizado, ele é fonte de esperança. Mas ele não é fonte de esperança para quem está na crise. Ele é fonte de esperança no meio da crise. Existe uma diferença de você ser fonte de esperança quando tudo está bem na tua vida. Quando tudo está fluindo de uma forma maravilhosa na vida, é fácil abraçar uma pessoa e dizer, olha, Deus é contigo, olha, vai dar tudo certo. O difícil é ser fonte de esperança, fonte de consolo, fonte de alimento, quando eu também estou no meio do momento de turbulência. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava no meio da tempestade,
mas ele foi fonte de esperança. Esperança. Vamos ler comigo aí, fazendo um favor? Atos 27 fala dessa tempestade. E aí você pode ler em casa com calma, 27, 28, depois do seu almoço, que com certeza essa passagem muito vai edificar a tua vida. É uma linda passagem. Mas eu quero ler, ligado a esse tópico, o versículo 22 ao 24. Atos 27, 22 ao 24. Então, o homem enraizado em Deus é fonte de esperança. Diz aí, Atos 27, 22 ao 24. Mas agora, Paulo falando, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Então, note que no meio daquela tempestade, Paulo também estava ali no meio daqueles homens. O texto diz que foram dias e dias. O texto diz que os homens já estavam enfraquecidos, sem poder se alimentar, de tão grande luta eles estavam passando. Mas Paulo, no meio daquela turbulência, ele fala: não tenha medo. Fonte de esperança. Fonte de esperança. Justo Gonzalez, um grande historiador, ele diz e retrata a história de uma viúva chamada Felicidade, num dos textos, um dos livros dele. Diz que essa mulher foi jogada no Coliseu junto a leões, junto com diversos homens. E diz que quando os leões saíram e partiram para cima daqueles homens que estavam ali, porque não negaram a sua fé, os homens temeram, recuaram. Mas Justo Gonzalez diz que aquela mulher, conhecida dentro da sociedade que a gente vive como sexo frágil, foi fonte de esperança, de coragem para aqueles homens, e falou para aqueles homens: não temam, ergam a cabeça, não temam, porque o Senhor está conosco. Aplausos ao Senhor. Não obstante ela ter morrido nesse episódio. Mas, no meio da crise, uma pessoa enraizada, ela é fonte de esperança. E o apóstolo Paulo continua demonstrando como deve ser o proceder de nós que estamos enraizados em Deus no meio da crise. No 33 ao 36, olha o que ele diz aí. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando vocês sem comer, não tendo provado nada. Olha, 14 dias nessa tribulação ali. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio do seu cabelo. Tendo dito isso, pegando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de partir, começou a comer. E todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Então, irmãos, o homem enraizado, ele age diferente no meio da crise. O homem enraizado em Deus, que tem um relacionamento profundo com Deus, ele age diferente no meio das tempestades. Ele não duvida que o seu Deus está ao lado dele. Ele não questiona as lutas, ele não questiona o deserto,
Ele não questiona as turbulências, ele não questiona a perseguição, mas ele é fonte de esperança para aqueles que estão junto com ele, no meio da dificuldade. Então, qual é, irmãos, o segundo tópico para a gente fechar aqui essa etapa? Um homem enraizado vê as oportunidades para abençoar vidas no meio da crise. E aí eu queria que você passasse para o capítulo 28, fazendo um favor. Deixa aberto aí. Logo depois que esses homens são fortalecidos, não apenas com a palavra de Paulo, mas também com o alimento que Paulo ali entrega na mão deles, eles são animados. Ali não existe mais forma de salvar a integridade do navio, o navio é destruído. Os náufragos são jogados na ilha de Malta. Chegando lá, acontece aquele episódio da víbora, mas aquele que é enraizado em Deus, que tem relacionamento com Deus, ele vê a oportunidade para abençoar a vida dos outros no meio da crise. E aí o texto bíblico diz que Paulo, no meio daquela ilha, no meio do desconhecido, cheios de dificuldade, faltando recursos, porque toda a bagagem foi perdida na tempestade, diz que ele toma o conhecimento que o pai de uma autoridade daquela ilha estava doente. Então o texto bíblico diz que Paulo vai até a casa deste homem, ora por ele, ele é curado. E logo depois cura todos os outros enfermos que estavam ali na ilha. Leia comigo aí, fazendo um favor, para a gente ter certeza daquilo que está sendo falado. Perto daquele lugar, Atos 28, 7 e 9. Amém? Perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, uma autoridade, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou com toda a bondade durante 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio estava enfermo, ardendo em febre, né? Ele estava ali com uma disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo, e orando, impôs as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram todos curados. Todos curados. Então, irmãos, aquele que é enraizado em Deus, ele aproveita as crises para ser fonte de bênção na vida do próximo. A esposa do diácono Alcide, Eva, ela não está aqui, mas vou citar um exemplo dela. Talvez isso aí tenha 15, 16, 17 anos, mais ou menos. Eva estava internada no pronto-socorro de São Gonçalo. Não sei se a Alcide lembra dessa época aí, ela deve lembrar. E eu fui visitar a irmã Eva. Quando cheguei lá, do leito dela, o leito de Eva estava vazio. Ué, cadê a doente? Cadê a moça desse leito aqui que eu vim visitar? A moça que estava do lado falou, olha, ela sai pelo hospital, vai orar por um, vai orar por outro, vai dar comida para quem não tem acompanhante, não consegue comer sozinho. É isso que ela faz o dia todo aí. Note que ela não estava ali trabalhando de cuidadora no hospital. Eva estava ali doente, hospitalizada. Ela estava no meio da crise. Mas aquele que é enraizado em Deus, ele usa da crise para ser bênção na vida do próximo. Ele usa da crise para alcançar o próximo. E Deus honra esse homem. Deus honra essa mulher. Então, irmãos, aquele que está em Cristo, aquele homem que está em Cristo, quando eu digo homem, eu estou falando de ser humano, ele necessita fortalecer as suas raízes. Necessita fortalecer as suas raízes.
E talvez nessa manhã você vai falar assim para mim, pastor Edenilson, as minhas raízes são fracas. Eu não possuo estrutura para suportar uma dificuldade, para suportar uma enfermidade. Eu não possuo estrutura para vencer o dia mal. O que eu posso fazer? Fortaleça essas raízes. Fortaleça o seu relacionamento com Deus. E como você pode fazer isso? Como eu posso fortalecer o meu relacionamento com Deus? Lendo a palavra de Deus. Estudando a palavra do Senhor. Buscando o discipulado. E sabendo viver em obediência. Porque muitas pessoas querem ser discipuladas, mas poucas querem obedecer. Como eu posso fortalecer as minhas raízes? Tendo uma vida de oração constante. Como eu posso fortalecer as minhas raízes? Congregando, envolvendo-se na obra de Deus, buscando um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Essas são as formas que eu posso fortalecer as minhas raízes. São as formas que eu posso sair desse relacionamento superficial e ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí, a dificuldade, e aí o dia mau não terá influência sobre a minha vida, porque eu estarei enraizado em Cristo Jesus. Serei uma árvore enraizada junto à corrente de águas, aonde vem os dias de seca, aonde vem as dificuldades, eu continuo com a minha folhagem vistosa, eu continuo produzindo frutos para a honra e glória de Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno de toda honra e toda glória em nome de Jesus. O que nós precisamos, igreja, nesse momento que o mundo vive? Um momento de guerra, um momento de ameaças de uma guerra nuclear. Vivemos momentos difíceis na sociedade. Vivemos momentos que não falta um dedo apontado para nós, nos acusando, nos injuriando, ofendendo a nossa fé. Mais uma vez, o carnaval foi retrato disso. Pegam uma imagem que representa ali Cristo e fazem uma chacota em cima daquilo ali. E a tendência é todos esses acontecimentos ganhar uma proporção maior. Porque é bíblico, porque está na palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, filho. Não adianta. Os dias serão sombrios, diz a palavra do Senhor. Dores de parto. Só vai vencer, irmãos, esse momento, quem estiver enraizado em Deus, fortalecido com Deus. Aquele que estiver vivendo um relacionamento superficial de domingo à noite, vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. E eu espero em Deus, eu espero no meu Deus, no meu Redentor, que essa história mude e que a igreja de Cristo nessa nação seja uma igreja séria, uma igreja fortalecida em Deus, uma igreja avivada, uma igreja comprometida com o Evangelho, uma igreja enraizada no Senhor. Mas hoje não é essa a realidade. Talvez não seja nem a nossa realidade. Precisamos mudar esse quadro, orando, buscando a Deus, buscando a santidade, se envolvendo com a obra, congregando,
se envolvendo com a obra do Senhor, sendo fonte de esperança para a vida do próximo, sendo fonte de esperança na vida daqueles que estão em crise, porque é assim que o enraizado em Deus age. É assim que ele age. Amém? Oremos a Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, aqui, Senhor, está a tua igreja, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, nós reconhecemos que nós negligenciamos o nosso relacionamento contigo. Negligenciamos a nossa vida de oração. Negligenciamos, Senhor Jesus Cristo, o estudo da tua palavra. E isso, Senhor, essa negligência impede, Senhor, que a gente possa fortalecer, ó Deus, a nossa comunhão contigo. Fortalecer, ó Deus, o nosso relacionamento contigo. Mas nessa manhã, Senhor, eu creio que nós entendemos a tua mensagem. E o teu desejo é que a tua igreja saia de um relacionamento superficial para algo mais profundo em Cristo Jesus. Então, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nas nossas debilidades. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas. E venha, Espírito de Deus, sobre nossa vida, nos proporcionando uma nova experiência contigo, para que possamos, ó Deus, ser fortalecidos em Ti, para vencermos o dia mau. Meu Deus, se aqui junto de nós existe algum irmão ou uma irmã que as suas raízes são raízes superficiais no Evangelho, eu peço a Ti, Espírito Santo, ministra nesse coração, ministra nessa vida, Senhor Jesus Cristo, para que o Teu filho e a Tua filha possam entender a urgência de estar fortalecidos em Cristo Jesus. Meu Pai, faça com que a nossa igreja seja uma igreja edificada, enraizada, fortalecida em Cristo Jesus, para que possamos, ó Deus, ser fonte de esperança para o mundo que vive em trevas. Assim, meu Pai, nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo.